Pode sorrir que muda odonto está começando. Eu sou Gabriel Avelar, sou estudante de odontologia. Aqui ao meu lado está o Dr. Marco Avelar. Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu estou bem, estou muito feliz aqui, mais um episódio. Hoje estou aqui com um amigo da antiga, um cara que já estivemos juntos na trincheira da política classista. Tenho o prazer de receber aqui um cara que desde aquela época eu já admirava pela sua proximidade com a tecnologia, Dr. Leandro Bassili. Obrigado pelo convite. Valeu, obrigado, cara. Valeu mesmo. Obrigado pelo convite. Bassili, vamos lá. Todo nosso episódio aqui a gente começa assim: como é que a odontologia entrou na sua vida? Se tiver algum parente dentista, se você foi do nada que a coisa aconteceu, se teve alguma influência, como é que a odontologia entrou na tua vida? Não tem ninguém na família, não tem parente dentista, né? Quando chegou no último ano do colégio... Tu não sabia o que ia fazer? Mas eu estava já por ao lado da área biomédica, porque eu me identificava mais com as matérias da biomédica. Aí eu fiquei pensando entre medicina e odontologia, e eu acho que talvez... Inconscientemente, acho que o tempo que eu fiquei no tratamento ortodôntico naquela época, eu admirava o ortodontista e tudo mais. E aí eu lembro que eu fiz medicina para Unirio só, aí não passei e fiz odontologia para o resto. Aí passei para Friburgo primeiro e depois para a UF, foi quando eu entrei na faculdade. Então, foi uma coisa assim que aconteceu... mais por eu gostar da área biomédica. Na família, ninguém, zero. Comecei ninguém da área da saúde também? Tinha mais afastado, mas meus pais, assim, meus tios, ninguém. Então não era ninguém. Então eu comecei ali mesmo, quer ver que é a percepção mesmo da pessoa gostar de alguma coisa, né? Porque assim, se o cara tem mais aptidão para a história, o cara já ia para outra, né? Exatamente. Foi por aí, né? Foi por aí o início. E aí foi quando eu entrei lá na UF. Foi muito bom, né? Foi uma faculdade muito boa. Que ano que você entrou e saiu? Entrei em 92, né? E saí em 96. Foram 4 anos de faculdade. Morava no Rio, em Niterói, e foi muito bom. Todo dia tu ia para Niterói? Todo dia. Marcas de Niterói. E foi um período muito legal. E me formei em 96 e eu tinha... Foi assim, você falou da ortopediatria, mas eu entrei na faculdade e tal, muito com a orto. Por isso que eu falei, eu queria fazer orto. Só que a orto, não sei, na tua época também é muito distante de você se formar e fazer orto, você não aprendia. Sim, era isso que a graduação era complicada. É complicado. E a pós é longa também. E a pós é longa e muito, naquela época até mais difícil de entrar e tudo mais. Não tinha tantos cursos de pós-graduação como tem hoje. E... eu gostava muito da radiologia, eu estudei muita radiologia, fiz muito estágio de radiologia durante a faculdade com Pontes, com o Antônio Pontes, um dos pioneiros na radiologia, né? O Marquinho Pontes, a Márcia. Agradeço muito, porque são pessoas demais, assim, aprendi demais. E eu tava naquela, cara, eu vou me formar, eu comecei a pensar na radiologia muito, porque eu percebi já durante a faculdade que eu achava que eu não ia aguentar muito tempo no mocho. Durante a faculdade eu já tive essa... Foi engraçado, eu já tive essa... Foi uma percepção, tipo assim... Não, comecei a atender durante a faculdade. Não pode atender. Falei, cara, atender, eu acho que não vou aguentar muito tempo, não. E aí eu falei, bom... Então, e na época a radiologia era uma coisa que também... Não tinha época de documentação ortodôntica, era uma coisa que estava ali. Existiam radiologias, mas não era pulverizado como não tinha tomografia. Não tinha tomografia, nada. Aí eu falei, não, acho que eu vou, de repente, montar uma clínica radiológica, né? Quando eu me formar, eu realmente estudava bem, eu era bom na radiologia. E aí, até falando com o Romeu, um amigo meu, que estudou comigo na época, na faculdade, vamos montar junto tudo mais. E aí, quando ele se formou, ele foi para Inglaterra, ele acabou indo ser dentista lá em Londres, França, Londres. E eu falei, cara, e agora, né? Eu tenho que trabalhar também, fazer dinheiro, e eu era muito bom na endo. Eu me identifiquei na faculdade com a endo, né? Aí eu falei, cara, sabe uma coisa, cara, eu preciso ganhar dinheiro, preciso trabalhar. E aí eu falei, então eu vou fazer uma especialização em endo, que aí era mais rápido, né, para começar, do que a orto e tal, e eu começo, e aí foi o que aconteceu. Na tua época já era esse negócio, já tinha essa cultura de se formar e já fazer especialização. Já tinha isso, já não tinha nenhuma obrigatoriedade, né? Antigamente tinha esse negócio de ficar 2 anos como clínico, mas já 90 e pouco, já acho que já não tinha. Então já era igual o pessoal da minha época. Se formou, já entra na especialização, pensando na outra... para trabalhar. Exatamente. Eu falei, cara, na minha tinha atualização, tinha muito da atualização ainda na minha época. Eu falei, não, vou fazer uma especialização direto. Em 96 era muito curso de atualização, o pessoal às vezes fazia atualização primeiro, depois ia para a especialização.
E eu falei, não, vou fazer logo uma especialização de endo, né? E aí, em 96 eu formei, 97 eu fui fazer a especialização de endo. Tu fez aonde? Fiz na USP Bauru. Uhum. E foi, assim, formidável, né? Porque eu entrei numa das melhores escolas de odontologia do Brasil, né? Após lá na USP Bauru, muito forte, assim. E eu entrei, tinha prova e tudo. Eu entrei e fiz a endo durante um ano, 97. E aí, em 98, eu falei, cara, agora eu tive que me apresentar no Exército, foi isso. E aí eu entrei no Exército e comecei a praticar a endodontia, que foi demais, porque eu saí Como da R2. como R2 e só fazia endo. Então você imagina, para eu praticar e colocar a mão na massa... o famoso pegar a mão foi maravilhoso. Nossa, foi assim... Foi demais. Eu era tão ali, cara, empenhado, que eu lembro que no Exército, no começo, eu saía depois do horário e ninguém entendia nada, né? O que você tá fazendo aí? Não, eu tô aqui praticando, cara, porque eu gosto, não, eu vou atender mais. E foi uma escola, então foi muito bom. Mas tu ficou 8 anos lá? Não. Aí eu fiquei um ano, né? E aí eu recebi um convite para dar aula. Já. Que legal. Isso você vê, eu tinha 24, eu recebi um convite para dar aula na ABO, na Associação Brasileira de Odontologia. Do Rio? Do Rio, do Rio de Niterói. E aí foi quando, em 99, eu pedi baixa. Foi uma época que todo mundo estava renovando, uma oportunidade de renovar. Eu e mais 3 só pedimos baixa. E eu saí para dar aula em 99, então eu comecei a dar aula, né? E eu tinha 24, né? E foi muito bom. E já foi, de certa forma, eu gostava, eu sempre gostei de dar aula, mas também de sair da cadeira um pouco e de sair do consultório e não ficar todo dia no Já era um desejo teu lá de... Já era, né? Já era. Já era uma coisa que já estava lá. Desde a faculdade de graduação. Desde a faculdade, exatamente. E aí eu fui para BO, comecei a dar aula, e aí eu me vi na necessidade de fazer um mestrado, porque como eu estava envolvido com o ensino, seria uma coisa importante até para coordenar os cursos de especialização, precisava de mestre, eu estava envolvido e tudo. E aí foi quando em 2000, foi quando em 2001 eu fui fazer mestrado em Bauru, na mesma escola que eu fiz a especialização. Que legal. Aí fiz o mestrado em Bauru e voltei. Mas tem um ponto legal e interessante aí, que foi que em 99, entre 99 e 2000, depois da especialização e ao entrar no mestrado, eu lancei o primeiro portal de endodontia do Brasil no ar, que foi o endodontia.odo.br. Que eu tinha essa questão da tecnologia, né, muito dentro de mim, eu gostava demais e foi uma experiência incrível, porque eu coloquei no ar um portal e eu me inspirei no Terra na época, porque foi um dos primeiros portais, né? E eu usei aquele menu lateral do lado esquerdo, que era um Terra, então eu botava as casas clínicos, fórum, debate, todos os cursos de atualização. 2000, cara. Cara, que saía no tempo do... Volta a internet, cara, Zip Mail. Isso aí. Isso mesmo. E nessa época não tinha nem monetização, né? Por isso. Então, o que eu fazia? Eu comecei a fechar com as empresas para ter... Era banner na época, né? Eu comecei a fechar nas empresas para ter patrocínio, isso era naquela época. Naquela época já... Aí é até legal, porque tem um site, Internet Arquivo, alguma coisa assim. Não é Time Travel, alguma parada assim, não é? Que você coloca os sites que não existem mais, mas ele guarda essas imagens lá atrás. Então, quando eu olho e entro, cara, é demais. Eu até printei para botar na aula, assim. Você olha o site, você navega no site, você consegue navegar no site. E era uma coisa realmente visionária naquela época. 2000 era mesmo. Não, assim, era mato. Era mato. Porque, assim, não tinha... 2000 foi na época assim, que eu entrei para a faculdade em 99, né? Que eu fiz direito antes. Então, assim, eu já entrei na faculdade já um pouquinho. Eu não era nascido, cara. Tipo assim, eu lembro que lá no Negran Rio, eu chegava na faculdade cedo para poder entrar na internet. Meu pai ficava brigando pra caramba. Ele roubava a linha. E meu pai ficava caro. Aí, tipo assim, tinha que ser muito de noite para aquele negócio da meia-noite. Aí era um pulso só para ficar. Aí, tipo assim, eu lembro que eu ia pra faculdade para ficar vendo isso. Tinha os portais, né, de notícias e tal. Os indianos fazendo cirurgia. Era tudo. Essa história dos indianos eu conto que era mesmo. Eu, tipo assim, depois, não era em 2000, era um pouquinho mais pra frente. Como eu sempre fui muito autodidata, eu pegava vídeo, um canal da Índia, que eu não lembro agora qual é, que tinham vários vídeos
de cirurgia, os indianos, não era aquelas imundícies de pessoal arrancando dente na rua, aquela sujeirada, não. Era mesmo na Universidade da Índia, que os caras gravavam os vídeos, entendeu? Tipo, fazendo frenectomia, fazendo umas cirurgias assim, que você não costumava ver. Como que pode na Índia não ser referência, né, cara? Se naquela época já foi por 200 tipos de coluna, Mas assim, eu acho que é por causa da população, isso é outra história, mas isso é por causa eu acho que é por conta dessa população tão social, grande que eles têm, é uma questão mais social. Mas bem, mas aí fala, aí você foi e empreendeu nessa questão do site. E até falando era engraçado, né? Porque para conectar aquele barulhinho para conectar. E aí eu fiquei 6 anos, cara, eu consegui ficar... Mas eu fazia site, dava aula, atendia e tal, mas foi 6 Mas aí anos já que que você atendia, você chegou a montar consultório ou tu fazia endo pros outros? Cheguei a montar consultório e fazia endo pros outros. Eu montei um consultório em Botafogo, né? E fazia endo também em Niterói para alguns reabilitadores. E então foi quando, nessa época até 2006, foi quando o site ficou no ar, né? O site de endodontia. E foi quando em 2004 eu cada vez mais vinha essa coisa em mim de que eu queria sair da cadeira, para empreender. E aí em 2004 eu fundei a Smile Cursos junto com o Marcelo Calvo. Grande Marcelo. Tem um pouco que eu não falo com ele, cara. Porque eu nunca mais vi Marcelo. Marcelinho. E Marcelinho eu conheci... Ele vem aqui. Isso é legal. É top, né, cara? Isso é legal. Marcelo vai ser bem bacana estar aqui. E aí, o que aconteceu? O Marcelo eu conheci no Exército, em 98. E aí, quando foi em 2004, que eu falei, cara, eu vou montar uma clínica, eu tinha um projeto já pronto de marketing, de ideia, de tudo. Eu liguei pro Marcelo, falei, Marcelo, eu quero montar a clínica de orto. E, cara, me dá uma ajuda aí, você que ele era ortodontista, já estava como orto, né? Aí ele falou, quando eu contei o projeto para ele, isso era um sábado. Eu contei um projeto para ele, que ele ficou encantado e ele estava querendo montar uma clínica. Ele falou, cara, eu só entro no projeto se for sócio. Para te ajudar ou para trabalhar, tô fora. Se for sócio. Então tá. Então, quer ser sócio? Beleza, vamos nessa. Aí ele falou, então tá bom. Eu falei, então amanhã aqui em Niterói, domingo, vamos fazer uma reunião. Ele saiu lá de Friburgo, foi para Niterói. Eu lembro que foi a primeira reunião que a gente fez, eu morava lá em Cambuinhos, fizemos a reunião e dali nasceu a Smile Cursos, né, que foi em Daé. Eu saí, né, e eu vou contar um pouco sobre isso, mas referência em escola, né, em atendimento em escola, né. Mas já tá rolando lá, o Marcelo tá lá? O Marcelo já faz toda a operação, ainda é sócio, faz toda a operação. Mas nasceu em 2004, né, e eu fiquei durante 20 anos na empresa, né, foram 20 anos na empresa, formamos centenas de profissionais e milhares de pacientes atendidos. E foi uma história muito bonita, né, na odontologia aí, carioca. Formamos muita gente ex-alunos da UF, hoje pessoas que são professores, então assim, quanta gente passou lá que hoje está dando aula, então foi uma forma que eu achei, né, de sair da cadeira, de começar. Então, aí você foi para a coisa da gestão. Foi isso? Foi. 2004 foi quando eu montei, mas eu só consegui sair mesmo da cadeira em 2008, depois que eu já estava mais tempo ali calejando. E todo mundo fala isso, engraçado, né? O cara que é dentista, o cara que começa a empreender, até mesmo na clínica do cara, o cara começa a prosperar, a crescer, ter equipe e tal, o cara tem essa dificuldade. Eu acho que se eu chegasse no ponto desse, eu ia ter muita dificuldade de largar. Assim, porque eu gosto de, tipo assim, de fazer. Não, mas aí é diferente. Ele queria sair disso. Não, mas eu sempre tive isso. Não, eu gosto de atender, mas eu sempre também tive isso no meu coração de ter, tanto que eu me meti no conselho e tal, era por causa disso, para ter dei aula também muito tempo, justamente para sair daquela coisa de ficar trancafiado num consultório, entendeu? Isso me deixava bem assim, eu ficava preocupado. Muito solitário, né? O dentista ali sozinho, né? Hoje em dia mudou, né? Porque hoje em dia você tem as clínicas, hoje em dia o trabalho é multidisciplinar, que naquela época, não era. Antigamente não era, então o dentista ficava muito isolado. E hoje tem clínica aí com 1 trilhão, né? Não é só dentista, tem dentista, médico, fono, tudo junto. Então, mas fala, pra gente não perder, porque eu gosto das histórias. Aí você montou lá com o Marcelo e você ficou. Aí na paralela, nesse período todo, você não fez nada, assim. Não, ainda teve. Foi legal, assim, que ali foi uma escola de empreendedorismo, né? A Smile foi uma escola, cara. Porque você, que um amigo meu falou até que ele é formado em administração e tudo, cara, fez uma faculdade, uma pós-graduação. Eu estudava muito,
né? Assim, não cheguei a fazer uma pós em business, em administração, não, mas eu fazia muito curso, eu estudava muito, eu trocava muita ideia com pessoas fora da odontologia e eu conseguia ali, a tecnologia era uma coisa que permeava muito, né? Eu estava muito em mim. Eu consegui aplicar na Smile todos os conceitos e tudo que eu aprendi de tecnologia, marketing, né? Digital, porque eu consegui, foi em 2000, o que existia 98, 99, 2000 era site, e-mail. Sim. Era isso, você podia mandar e-mail, e naquela época eu já mandava e-mail, eu mandava e-mail, era só newsletters promocionais. E hoje em dia, e naquela época, todo mundo via, né, cara? Só tinha e-mail. Não tinha isso, era como se fosse redes sociais. As redes sociais ainda não tinha, né? E MSN. foi 2004, se eu não me engano, acho que 2004, Facebook, se eu não me engano, 2004, 2005. MSN e tal, então eu comecei a praticar e usar tudo que eu aprendia. Orkut antes ou não? Foi junto, mas próximo com o Facebook, Foi pouquinho antes. Pouquinho antes. No Brasil, né? Nos Estados Unidos não, mas aqui no Brasil foi um pouquinho antes. O Orkut veio primeiro, aí fomentou para o brasileiro entendeu, né? Que era rede social. Na realidade, o Facebook, se eu não me engano, aqui no Brasil, eu acho que assim, que deu um boom e as pessoas começaram a aderir e tal, foi 2009, 2010. Não, de popularizar. Não, mas assim, a gente que tinha acesso era isso. Eu tô falando assim, o grande público, entendeu? Que, tipo assim, que é mais ou menos a época que o pessoal começou a ter smart, telefone com acesso, entendeu? Porque assim, o cara tinha Facebook igual o Orkut em casa. Usava o computador. Em casa, tal, no trabalho. Mas assim, de popularizar a coisa do pessoal ter acesso nisso aqui. Entendeu? Eu tô falando isso que eu li aí vez os aplicativos, né, e tudo, e aí todo mundo na mão, né, e aí virou febre mundial, e nessa época de 2008 aí, tu já tava vendo rede social, então? Foi, aí na verdade, nessa época, porque nessa época, como era difícil, você não tinha internet dessa forma, você tinha que investir nas mídias tradicionais, e era muito caro. Muito caro. E a gente investia. Quanta coisa. Quanto eu investi no jornal do CRO. No Globo. Porque para paciente eu usava o Globo, o Extra, tal. Porque na verdade em 2004, você perguntou 2008. Aí em 2004 a gente foi tocando clínica. Aí tocamos, né, montei a primeira clínica, aí a gente montou uma em Nova Iguaçu em 2005. Isso é até interessante, eu acho que até falar foi um pouco. 2004 a gente montou, quando foi, e bombou, tá? Bombou assim em Niterói, a gente saiu de 0 pacientes para 700 pacientes em um ano de clínica, um ano e pouco em tratamento, pacientes ativos, né, de orto. Quando foi em 2005 a gente falou, não, vamos agora abrir outra, tá? Vamos para Nova Iguaçu. Aí a gente investiu alto lá em Nova Iguaçu, abrimos uma nova clínica, a gente imaginou que fosse girar da mesma maneira que girou, no mesmo projeto que a gente tinha de marketing e tal, acabou que não girou como a gente imaginava, era bem distante, eu morava na época em Cambuinhos, eu acordava 5 da manhã para dar 7 horas, 7h30 lá em Nova Iguaçu. E acabou que a gente patinou ali, né? A gente errou muito, não calculou bem, a gente investiu muito, ficou com pouco fluxo de caixa, isso é uma coisa que não pode, né? Que a gente tem que estar preparado com fluxo de caixa, né? No contexto do investimento, né? De uma clínica ou de qualquer empresa, para você aguentar os primeiros meses e até ano que você está ali. Mas a gente conseguiu equilibrar, atingiu o break-even na empresa, né? Se pagando e tal, mas a gente não conseguiu dar o salto ali. E a gente entendeu que era melhor vender. Aí a gente conseguiu vender. Voltamos, ampliamos Niterói e foi que em 2008 Niterói, a Smile se chamava Smile Ortodontia, virou Smile Cursos. Né? Então a gente, quando o Marcelo virou para mim e falou, Leandro, cara, vamos montar uma escola então? Eu falei, vamos nessa. Então a gente montou uma escola, o Marcelo estava dando aula na época, eu já tinha parado, montamos, aí virou então a Smile Cursos, que era escola e clínica ao mesmo tempo. Né? Na Smile, só ortodontia. Começou só com orto. Aí depois a gente começou com clínica, aí virou orto, porque a gente sentiu essa necessidade, aí virou Smile Clinic. Aí em 2008 virou Smile Cursos. Então tinha clínica, geral, tudo, mas sempre orto foi o forte, e cursos. Então ficou com clínica e cursos. Né? Então a gente e começou a trabalhar dessa forma. E aí com o tempo, até para falar um pouco dessa questão de captação, de tudo, né? Começou o tal marketing de conteúdo, né? Que eu já fazia esse marketing de conteúdo,
eu comecei bem incipiente no Rio, no Rio de Janeiro, e era difícil, até no Brasil você não achava agências, ninguém que sacava disso. Naquela época. Era pouco. Quem implementou isso no Brasil foram duas empresas que se chamavam Rock Content e RD Station. Eu fui um dos primeiros clientes da RD Station. Foi um dos primeiros clientes da RD. E da Rock Content. Rock Content era a planilha que controlava. A Rock Content produzia conteúdo. Então você contratava a Rock Content e falava: eu preciso fazer blog post para o meu blog, né? Então ela ajudava a gente na concepção no planejamento do que seria o assunto, né? Baseado no teu público. Era muito legal. E ela produzia esse conteúdo. E ela controlava isso naquela época, era tão incipiente com eles que era uma planilha do Google Drive que ela compartilhava e tal. Essas empresas, a RD foi vendida por bilhão. Imagino. A Rock Content explodiu também. Para começar naquela época, pô. Então, assim, eu bebi da fonte, né, desde o início. Então, na internet eu comecei desbravando ali, né, depois no marketing digital também, porque eu estava sempre ali buscando, e foi o que me fez beber da fonte, foi ter conhecido essas empresas e ter ido para Floripa, que essas empresas, principalmente a RD, né, a Rock Content era de Minas, mas de ir para Floripa e entrar nesse ecossistema que é muito forte lá de tecnologia de marketing digital. Então foi aí que aquilo foi entrando cada vez mais e eu aplicando tudo isso, né, dentro do meu negócio, né? Então foi quando 2008 veio a escola, e aí a gente seguiu adiante aí até 2023, né? Foi quando eu saí E nesse meio tempo aí você foi vendo lá com as agências, foi aprendendo marketing, nesse meio... O que foi acontecendo aí no que diz tudo? Você viu o tráfego pago lá no comecinho? Conta isso daí. Foi um desafio. Porque a gente começou com a agência, né, buscando agências que faziam esse tipo de trabalho. Como eu falei no início, era mais difícil, até porque marketing de conteúdo era uma coisa que o pessoal não fazia muito e tudo mais. E aí eu fui buscando até que eu achei. Né, eu consegui achar uma agência que bati cabeça, errei primeiro, depois achei uma agência que começou a me atender, e essa agência ela me servia como um todo. Então, essa agência ela fazia o tráfego pago, ela produzia os conteúdos pro meu blog, ela trabalhava a estratégia de inbound marketing de um modo geral. Então a gente produzia conteúdo para ter o tráfego orgânico, né, no Google, a gente tinha o tráfego pago, a gente tinha automação de marketing. Então todo mundo que chegava, né, lá no topo do funil no marketing, né? Naquela época a gente já falava de funil, no topo do funil no marketing, e convertia em alguma landing page, algum formulário do meu site, entrava para o RD Station, que é uma plataforma de automação de marketing, e entrava num fluxo de nutrição, que a gente chama, para que você pudesse começar a interagir, entregando conteúdo de valor. Isso era lá no início, cara. E aí foi muito legal, porque por estar em Floripa, eu conheci uma agência de lá, né, que eu consegui encaixar com ela, e ela me atendeu. Eu fiquei bastante tempo com essa agência. Legal. Até o momento, eu fiquei bastante tempo com essa agência, eu não sei se foi na pandemia, eu fiquei uns 5, 6 anos com essa agência, mais ou menos. Foi. E antes disso, eu tive uma outra agência e fiquei sozinho. E aí, quando veio a pandemia, foi quando eu tive que cortar tudo, né? E segurar as rédeas, e eu assumi e internalizei o processo. E que foi um aprendizado muito bom também. Entendeu? Eu internalizei. Então, para fazer gestão mesmo para fazer a gestão toda. Então, o que eu fazia? Né? Eu tinha uma analista de marketing minha, que eu contratava, e ela que tomava conta de tudo junto comigo, né? E eu terceirizava algumas coisas. Então, por exemplo, o tráfego pago, eu terceirizava o tráfego pago, né? Mas ela centralizava tudo. Então, o marketing e vendas andam muito juntos, né? Então, quando você faz marketing digital, né? E você faz a parte de vendas, que a gente chama de inside sales, né? O marketing e vendas tem que andar muito juntinho, né? Então, isso eu vejo que é uma deficiência muito grande em várias empresas, não só nas clínicas, mas em empresas de um modo geral.
Então a gente fazia reunião de marketing, vendas semanalmente. Então você tem que entender, né, quais são as ações do marketing, como que isso vai refletir em venda, quais campanhas que você vai fazer, né? E essas leads que eu estou gerando estão dando resultado? Como é que estão essas leads que estão chegando? O que eu tenho que ajustar aqui? Entendeu? Então esse bate-bola foi muito interessante, né? Foi muito legal e eu fui aplicando isso e implementei isso eu mesmo. Ficou durando isso até 23 quando você saiu. Ficou durando isso até 23, sim. Até 23 quando eu saí. E nesse meio tempo eu tive a oportunidade também de trabalhar como diretor de marketing numa startup de plano odontológico, uma startup de tecnologia em plano, né? Era a proposta dela de ter uma contratação toda digital e tudo mais. Enfim, foi bem interessante. Cheguei a ficar 2 anos lá tocando marketing. Pude implementar também uma estrutura interna, né, de marketing, vendas e tudo mais. Foi uma estrutura foi uma experiência muito boa, né, fora assim dentro da odontologia, mas fora de clínica, né? Então eu tive alguns projetos assim, cheguei a participar de alguns projetos fora assim, né, fora de clínica, né, mas foram curtos. Mas aí em 2023 foi quando eu resolvi sair, né? Junto com o Marcelo, a gente tinha pensado em vender a Smile e depois de muitos anos, eu acho que chega uma hora aqui também, a gente começa a se reinventar. Tem que passar, né, cara? Eu vejo muita gente... Acho que eu vi o Flávio Augusto falando disso, né? Que você monta a empresa, você não tem que se prender aqui inteira pra ela. Você tem que ser desapegado. O grande lance das mídias digitais, né? Das redes sociais, é que mudou o conceito de tudo, né, cara? Se você parar pra pensar, você vê, conheci o Leandro, a gente no meio do processo eleitoral do CRO. E a gente se aproximou muito por causa disso, né? Porque a gente mexia com rede social. E era uma coisa engraçada que nesse período, vamos botar 13, 14, entregava muito organicamente as coisas que você tivesse conteúdo relevante, se você trouxesse informações ou até confusões, né? Isso gerava um engajamento muito bom, né? E tipo assim, e depois de determinado momento, a meta mais que todos, né? Assim, cortou isso, né? Tipo assim, meu irmão, você quer ter acesso a essa galera aqui, você vai ter que pagar. Ficou mais difícil, né? Ficou mais difícil esse alcance orgânico, ele se tornou mais difícil. E veio pelo tráfego pago, querendo ou não. E vou te falar, e foi o que fez a gente entrar, mano. Porque, tipo assim, os caras não esperavam aquilo. Os caras não esperavam tanta informação, as pessoas alcançando tão rápido as pessoas com informação. Cara, não é meio assustador, tipo assim, você parar pra pensar que, em 2014, o tráfego orgânico, cara, entregava absurdo. Hoje em dia... Não, entregava grupo, pra você conseguir, lembra disso, uma página... 13, 14, grupo. Você botava qualquer coisa em grupos, cara. Começava até, tipo assim, coisa lá do consultório, lá da clínica, lá de Caxias, eu colocava em grupos, cara. Grupos, vende tudo, Duque de Caxias, essas coisas que tem. Cara, grupos Facebook. Você colocava, cara, as pessoas interagiam contigo, cara. Era coisa muito doida. E isso aí, hoje em dia esquece. Mais isso. O Facebook, eu vejo você mesmo. Você não consegue entregar. Não usam mais tanto Facebook. Nunca mais usei grupo também, eu não sei. Não entrega, era muito forte mesmo, o grupo era muito forte. E não entrega. Eu acho que é tudo meio cíclico, né? Então, é isso que a gente vai começar a conversar. Eu vejo tipo assim, tu que é um também. cara antenado, rapidinho. Tu que é um cara antenado. Eu sempre falo isso pro Gabriel. Assim, sempre vai acontecer algo para modificar o que está acontecendo hoje. Vamos falar igual a gente está falando de clínica, de lead. Hoje em dia, cara, antigamente eu lembro lá no curso, lá no IF, a gente conseguia lead qualificado por R$3. Agora acabou, né? Entendeu? Isso. Então, assim, só que eu acho o seguinte, o que está acontecendo hoje? O pessoal está chegando hoje com leads às vezes de 40, 50, 60 reais e não tem teto para isso. Por que acontece? O algoritmo começa o que ele começa a entender? Cara, tem uma opção de gente aqui anunciando para isso. Então, assim, eu vou aumentar o valor disso aqui, porque eu tô aqui para ganhar dinheiro. Quanto mais gente anunciando, sim, mais... Mas tipo assim, eu também tenho uma outra percepção também. Além disso, eu sinto que o público em geral já se acostumou com propaganda. Eu mesmo tô no meu feed lá do Instagram, tô no Rio, estou passando. Tô vendo o vídeo. Passei uma propaganda na hora. Passa, propaganda, eu não vou ver. Isso daí é um negócio que é comum, isso daí, eu vejo muito isso. E eu vejo ainda gestão de tráfego, agência de marketing fazendo anúncio
com cara de anúncio. E hoje em dia eu acho que isso daí ainda dá errado, tá entendendo o que eu quero dizer ou não? Eu sinto muito isso, cara. Hoje o grande desafio hoje na internet é atenção. Uhum. Você ter a atenção do seu público, né? Você prender a atenção do seu público. Hoje realmente é o mais valioso, né? A atenção, porque, pensa bem, né? Hoje a coisa tá tão... As pessoas, elas são tanta informação, tanto input de tudo quanto é lugar, e as pessoas estão tão ocupadas com tanta coisa que é difícil você conseguir a atenção das pessoas. Então, para você conseguir a atenção das pessoas, você tem que entender muito quem é o teu público, qual é a dor desse público. E vocês devem estar acompanhando muito isso, né? Que fala muito que é o que você tem que fazer, né? Quando você produz um conteúdo para o seu público, né? Você tem que ter o hook, né? Que é aqueles primeiros 3 segundos, né? Que são 3 segundos, porque mesmo que seja anúncio, eu vejo por mim, no que eu sou impactado, mesmo quando é anúncio, quando toca para mim, quando o cara falou uma coisa que eu paro para ouvir, entendeu, cara? Então, é aí que é difícil, entendeu? E cada vez mais, você olha, principalmente no Reels, né, cara, no Instagram, no Reels, a qualidade que as pessoas estão, que as ferramentas estão possibilitando fazer cada vídeo, cada coisa, né? Muito que chama muita atenção. Então, você tem esses hooks visuais, falado, né, de voz, e o que está escrito também, a legenda, o título, na headline. Então, a headline, o que se fala e o que se vê, conta muito para você prender a atenção. E também eu vejo, tipo assim, de estratégia de campanha, etc., que as pessoas fazem. Eu acho que, tipo assim, a última que eu vi que foi o maior sucesso que eu vi de campanha foi aquela da Graciane Barbosa com o Canva. Não sei se você viu. Que a Graciane Barbosa começou a anunciar que ela vendeu ovo gourmet. Só que era um ovo normal, só que com a logo dela. Aí o pessoal achou um absurdo, deu uma semana, era uma campanha do Canva, ela mostrando que tava fez a logo, toda a identidade visual pelo Canva. E isso daí movimentou, primeiro no orgânico, né, porque, pô, a Graciana já é famosa, e começaram a impulsionar isso por tráfego pago. Então, tipo assim, o retorno que o Canva teve em cima disso foi absurdo. E eu vejo, assim, ainda mais na área da saúde, né, as pessoas não têm essa estratégia, tá entendendo? Tipo assim, cara, eu vou nem contratar um influencer, mas começar a fazer publicação no nosso perfil voltado para esse tipo de campanha aqui e tal. Porque eu sinto também que falta, tipo assim, estudo de marketing no quesito de posicionamento da marca. Eu vejo muito dentista fazendo dancinha, vejo dentista postando coisa nada a ver, tipo assim, pô, o paciente até pode se interessar sobre a sua vida, mas não é melhor você fazer um vídeo mostrando um procedimento, falando um depoimento, tá entendendo? Sim. Que eu vejo que as pessoas erram muito nessa parada, cara. Esse posicionamento é muito importante, né? Porque muita gente fala que tráfego pago dá errado, tal. Não é fácil, né? Não é. Você segmentar uma campanha, você conseguir atingir o seu público e tudo mais, não é uma tarefa fácil. E acaba custando muitas vezes caro. Mas para você fazer esse tráfego pago, primeiro você tem que entender bem quem é o seu público. E vamos lá, você tem que ter criativos, né? Que são os criativos que você produz, seja em vídeo, seja imagem, né? Que conversem com esse teu público, né? Então, quem está falando, né? Que tem esse hook aí, essa tensão durante os 3 segundos, tem que ser muito... isso é muito importante, né? Que aconteça. E aí entra uma coisa que você está falando. A pessoa, quando vê um criativo ou vê uma propaganda, ela vai no teu Instagram. E aí, quando ela vai no teu Instagram, muitas vezes o que está no Instagram não tem nada a ver com o que está no anúncio. Então, você já perdeu ali. Porque o Instagram é como se fosse a tua sala, a sua antessala, é como se fosse o seu, né? Na verdade, é a sua propaganda ali. A sua recepção ali. É o melhor, é a sua recepção. Então, a pessoa tem que chegar ali e tem que ser coerente o que você está promovendo, falando e querendo trazer com o que você está realmente ali mostrando. E aí que entra, você está dizendo. Tem gente anunciando faceta, entra no perfil ortodontia. O cara não acha nada. Não acha nada de faceta. Entra no perfil, o dentista vendendo faceta. Entra no perfil implantodontia. Paciente de faceta não quer colocar implante. Tá entendendo? E a pessoa não se atenta. Tipo, cara, não é nem só, no meu ver, né? Você fazer
agência da pessoa lá fazer um feed bonito. Não é só isso. É a comunicação. O que você quer vender? Qual é o foco daquela clínica? Por exemplo, a pessoa quer fazer um anúncio de implantodontia. Você vai entrar no perfil da pessoa, só tem dentística. Como que o paciente vai ligar que você é um bom implantodontista? Está fazendo uma campanha de implante? Sendo que no teu feed não tem trabalho de implante. O paciente nunca vai ter confiança de fazer um zigomático, um protocolo, com um dentista que não expõe, que faz esse tipo de trabalho no feed dele, cara. E cada vez está mais subespecializado. Então, isso é uma estratégia também. Então, o que muita gente faz? A pessoa faz a harmonização, ela faz tudo em harmonização, ela faz tudo. Só que ela é muito boa em lábio. Então, de preenchimento e tal, então ela explora isso. E aí, o que acontece? Ela vira uma referência naquilo, só que acaba que quando o paciente vai lá, ela faz tudo, entendeu? Tudo. Só que ela traz por aquele procedimento. Isso também é uma estratégia muito interessante. Porque quando você tá no Instagram, fazendo qualquer coisa, você não tá competindo sua atenção do seu público só com o dentista. Você tá competindo com todo mundo. Com tudo, canais, com todo mundo, né? Com futebol, com a Anitta, entendeu? Com tudo. Então é muito difícil, é muito rápido. Você tem que estar. Então, no final, cara, a questão do marketing de conteúdo que surgiu lá acho que foi 2008, 2010, 2008, de marketing de conteúdo, até hoje, cara, é o que manda. Porque se você, vamos lá, produz um conteúdo de valor, se você é autêntico, isso está mudando agora, cada vez mais os vídeos mais elaborados não estão. Então, as pessoas também elas se conectam com aquelas pessoas que fazem um negócio mais real e que fala a verdade, que não só conta a vitória, como também, né, mostra lá os bastidores e conta o que não deu certo e tal. Então, isso também está acontecendo muito. Né? E o público também não tá querendo, tipo assim, seguir a empresa. Eu sinto isso também. Por exemplo, isso não acontece com o clube de futebol porque é outra coisa. Mas, tipo assim, a pessoa não quer seguir a clínica, a pessoa quer seguir o dentista. Eu não quero ser tratado na clínica na Verdinha. Não, eu quero ser tratado pelo Dr. Marco. Eu quero ser tratado pelo Basílio, tá entendendo? Eu quero ser tratado por essa pessoa. Eu não quero aquela clínica, sei lá, X, tá entendendo? Isso é fato. Até porque é isso, né? A rede social, cara, é o quê? Conexão entre pessoas, né? É muito difícil você emplacar muito forte um perfil como um perfil de marca, né? Assim, né? Então, geralmente você tem que ter um perfil pessoal, quer dizer, vale muito tem que ter um perfil pessoal do doutor e ali ele se posicionar, né? E o perfil da clínica, se quiser focar na clínica, porque o perfil da clínica a gente tem 20 dentistas, não só dentista, tem médico, tem tudo. Cara, faz personalizado, mostra a pessoa. A pessoa não quer ver a arte de uma boca. O paciente não quer só ver isso. Quer ver o resultado, claro, pô. Mas se você entrar no vídeo da pessoa, ver o dentista falando, ele atendendo, ele mostrando que tem experiência, até mesmo falando de uma forma não tão formal, que tem gente que já viu aquele vídeo de dentista falando tão formal que a gente que é dentista não entende o que ele tá falando, tá entendendo? E não sabe se comunicar com o público. Mas não, cara, a clínica tem que ter uma cara humanizada, não tem que ser um negócio nada a ver, que eu vejo gente postando arte de só estamos atendendo hoje. Não, e sabe o que acontece, Gabriel? É uma dica que eu dou muito, assim, às vezes quando eu falo, a pessoa fala, mas eu não sei o que eu vou falar, eu não sei o que eu vou dizer. Vai no chat GPT, cara. Não, hoje já ajuda muito para produzir aquilo que você sabe que vai... O tema, né, que você vai falar. Aliás, ele vai sugerir temas também. Mas o que acontece é que quando você recebe dentistas no consultório todo dia, não é? E as pessoas chegam lá relatando 1000 coisas, 1000 perguntas, 1000 desejos, 1000 dores, 1000 crenças. Então, tudo isso que se repete que as pessoas estão ali falando é conteúdo. Então, se aquelas pessoas que estão chegando lá têm essa dúvida, todas as outras que estão lá na internet têm. Então, se você usar isso... É idiota, cara, mas é dúvida que todo mundo tem. Todo mundo tem. Então, a dica é... ouça com atenção os seus clientes, entendeu? Converse com os seus clientes, né? Ouça com atenção e use isso como insumo para você produzir um conteúdo de qualidade. Porque... mais uma vez, a dúvida de um é dúvida de milhares, entendeu? Então, e mais, né? Que é a beleza do marketing de conteúdo. Com isso, você educa, né, as pessoas com o que você conhece mais, que é a sua faculdade, seu conhecimento que você fez. Você vai educar e vai ajudar muita gente. Então, o marketing de conteúdo, a beleza do marketing de conteúdo é essa, que além de te colocar como autoridade e
mostrar que você entende do assunto, você está ajudando milhares de pessoas e está se beneficiando das pessoas que vão te procurar, né? E vão acabar fechando com você o tratamento. E deixa eu te falar, tá falando aí de ChatGPT e tal, vamos falar sobre inteligência artificial, que é uma coisa que agora é um caminho sem volta, né? Agora, daqui para frente, é isso aí, não tem jeito. Sei que você está com um projeto novo aí de inteligência artificial, mas queria, antes da gente falar do teu projeto, como é que foi, assim, como é que você teve acesso a essa questão da inteligência artificial? Quando isso deu um estalo na sua cabeça? Porque eu lembro, no dia que isso deu um estalo na minha cabeça. Eu estava comentando isso agora com um amigo meu. Foi em 2023 quando eu peguei para fazer um primeiro comando solicitar algo no ChatGPT. Cara, quando eu solicitei e que joguei o prompt ali, né? E aquilo voltou. Eu falei, que loucura, né? Igual a mim. Eu juro, eu fiquei, mas sem brincadeira, eu fiquei 3 minutos parado, falando assim, caraca, isso vai revolucionar tudo. Entendeu? Eu juro, eu fiquei assim, cara, chocado. Fiquei impressionado. Essa é uma coisa que eu vejo assim, cara, as pessoas da minha idade não tem tanto choque assim. É uma coisa que eu fico vendo assim. Eu não sei se é porque quando a gente vê em desenho animado, falando de negócio de robô e tal. E eu não vejo o pessoal da minha idade ter tanta. Como posso dizer? Fascínio pela inteligência artificial, sabia? Mas será que. Mas o pessoal da sua idade. Mas quanto que eles estão consumindo muito? Eu, por exemplo, eu consumo muito. Então, eu ia todo dia. eu vejo o pessoal não consome. Tá entendendo? Tipo, mas a galera, você acha que não tá consumindo assim? Você acha que assim, o pessoal da tua idade? Não, o que eu vejo até na minha turma, assim. O pessoal usa o ChatGPT para fazer Estão substituindo o Google pelo ChatGPT. Eu já percebi isso daí. Isso era a minha percepção, que tu falou 2023, foi mais ou menos isso aí. A minha percepção naquela época foi mais ou menos essa. Tipo assim, isso aqui é um Google. Na minha cabeça era o seguinte, é um Google 2.0, é uma parada assim que tem uma informação maior, né? Porque, tipo assim, deve ser um banco de dados maior. Na minha cabeça louca, né? Um banco de dados maior e tal, isso aqui tem. Eu fiquei impactado. Quando eu fiquei impactado, foi quando uma vez eu fiz isso. Eu coloquei um prompt pra falar da minha vida, mano. Tu já fez isso na tua vida? Porque ele já tinha muita informação. Não, ele pesquisou também. Meu irmão. Ele já tinha informação dele no chat. Cara, o cara falou tudo da minha vida, mano. Sério, uma parada assim muito louca. Aí eu comecei a ler, e pior que era assim, não era só assim. Eu printei na época, que eu fiquei assim, meu irmão, tudo da minha vida profissional, da minha vida particular, tudo. O cara falava de tudo. Aí eu falei assim, cara, que loucura, mano. Aí o cara até... uma coisa que me marcou, falou assim, ele aparece no site do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro com mais de 200 processos, não sei o quê. Mas porque eu como perito, entendeu? Aí ele colocou participando como perito tal, dos processos cíveis, não sei o que, meu irmão, tudo. Bacilha, coisa de maluco. Mas E eu vejo que é muito, usando assim pelo Google, o pessoal da minha geração, só para finalizar, e não usa como uma ferramenta de trabalho. Eu, por exemplo, gosto muito de utilizar a Manus, porque para mim ali a parte de relatório que ela faz e tal, é o que eu mais gosto. Só que nem, eu trabalho também com o YouTube e tal, fazendo o canal Dark, né, que é uma forma que dá pra levantar um dinheirinho. Mano, estratégia de postagem, SEO, thumbnail, cara, a inteligência artificial te passa tudo, cara. Você pede pra fazer uma pesquisa, por exemplo, quais são os thumbnails atuais no YouTube que mais tem dado clique, mais tem buscado isso daí. Irmão, ela mostra, ela pega exemplo dos vídeos, vai te passando. Fica assim, que é isso, cara? Não, assim, eu vou falar pra você, cara, esse impacto que eu tive foi logo depois também, quando eu falei, cara, vou jogar um arquivo aqui. Logo no começo, falei, vou jogar um arquivo para poder ele ler e interpretar e eu começar a não ter que gastar tempo lendo um monte de coisa e pegar já, né, muito mais fácil. Cara, quando eu fiz a primeira vez isso, que veio o resultado, que eu falei, acabou, cara, agora olha só, cara, a vida tá consegue. fácil. Ficou muito fácil agora, cara. E aí, você vai ficar fácil, é uma coisa que eu falo muito, cara, hoje em dia. Não tem como. Se você for competir, vamos competir? Vamos. Me dá 10 artigos aqui para ler, para resumir,
eu uso IA e você não usa. Não tem como competir, entendeu? Eu vou processar esses arquivos todos. E aí que vem, é a era de saber pedir, é a era de saber comandar, dar o prompt, né? Então, interpretar. Então, quem sabe, então quem usar IA vai ter superpoderes. Aí eu sinto isso, que a IA, a inteligência artificial, ela te dá um superpoder que você não tem. E aí é o paralelo da odontologia, né? Que eu falo bastante também. Que nem um amigo meu da DIO, né? O Caio, que desenvolveu no Brasil o diagnóstico por IA, né? Das imagens, das panorâmicas e tal, né? Então, se eu sou um radiologista ou um dentista, que eu estou vendo 20 panorâmicas num dia, se eu olhar essas panorâmicas sem IA, na 10ª, depois de atender, olhar a panorâmica, vai passar alguma coisa que eu não vou ver. Se eu fizer com a IA, a chance de eu perder alguma coisa é muito maior. Isso já está provado. Já tem várias pesquisas, não só na medicina e tudo, mostrando a acurácia, né, dessas ferramentas. Tem um padrão. Imagina quanto já foi alimentado aquilo, cara. Quanto aquilo ali já foi processado de imagem. E cada vez que você usa, está se alimentando mais. Aí vai. Você está alimentando mais, entendeu? Então, eu assim, na odontologia já invadiu, né? A odontologia invadiu. E foi quando você me perguntou, em 2023, foi quando eu... E engraçado que, tipo assim, você não... Assim, a percepção que eu tenho, o Bacili, é assim, existem pessoas que entendem isso, mas estou falando isso dentro do meio odontológico. Mas existe um mar de pessoas que não entenderam isso, que acham que é só no mundo em geral do Google, entendeu? E tipo assim, e é uma coisa assim, depois que você tem acesso, é uma coisa... Eu hoje em dia... Eu uso dois, né? Eu uso o do X, que é Grok, sei lá como é que faz, e o Chat GPT. Tipo assim, você pergunta e eu não... Vamos supor, igual o livro. Eu escrevi já alguns livros e tal. A inteligência artificial tirou meu tesão de escrever. Total. Assim, hoje em dia, fala assim, pô, tu não escreve mais nada? Não escrevo, não. Não escrevo porque, pô, é mais fácil eu colocar isso numa inteligência artificial, que ele vai pegar, ele vai saber até a minha ideia. Entendeu? Então, assim, eu acho que hoje na odontologia ainda falta muito para as pessoas terem acesso a essas coisas. E, assim, como a inteligência artificial pode ajudar em diagnóstico, em atendimento, em marketing. Tanto, assim, eu acho que tudo agora, se você não usar, então, você vai acabar ficando... Cara, o tanto de agência, de pessoa que trabalha com marketing, pessoal assim... que usa para fazer o marketing da própria empresa com IA. Isso é tão alimentado, mas tão alimentado, que, cara, você tem um pós-doc 500 vezes ali no seu telefone. Cara, você passa a ter muita informação assim e de qualquer assunto, né? Sim. Então, assim, é que você está falando, né? Então, na odontologia, né? A gente tem aplicação no diagnóstico, né? A gente tem aplicação na própria ortodontia, no Invisalign. Então, né, Invisalign, você imagina, né, cara, você tem lá mais de 10 milhões de casos que já foram feitos. Então, você imagina o processamento disso tudo, inteligência artificial, isso tudo rodando, né, em máquinas de aprendizado. Então, quando você tem por exemplo, um planejamento que é feito, né, através do Invisalign, isso é baseado já, né, em milhões de casos que já passaram por ali, onde sabe-se como começou, sabe-se como terminou. Então, qual é a expectativa daquilo terminar daquela forma, então você consegue prever, né, um tratamento, como, ainda continuando sobre ortodontia, sobre Invisalign, né, tem lá uma ferramenta deles que o paciente leva para casa, tem uma câmerazinha que acopla no celular, você está tratando com alinhador, você faz a leitura dos seus dentes, e aí aquilo vai é processado na inteligência, já vai para o dentista uma informação dizendo, ele tem que, estava programado para ele trocar esse alinhador daqui uma semana, mas ele já tem que trocar antes, porque já folgou, entendeu? Ou não, ele teria que trocar agora, mas melhor adiar mais um pouco. Então são vários recursos que tem ali, que consegue fazer esse monitoramento à distância usando a inteligência artificial. Então você vê, na ortodontia, na parte de design de coroas, desses programas todos, onde você faz ali
né, faz um preparo, faz o escaneamento, aí vai para o software que já tem um design de coroas que usa IA, e já, então isso já está, né, na prótese, já está Você também, de planejamento, cirúrgico. Planejamento. Então, assim, não tem como. Na odontologia, então, né, design de coroas, na prótese, implante que você estava falando. Então, isso, na odontologia, né, saindo, inclusive, da parte clínica, você tem a atuação dentro do marketing, né? Onde ficou muito fácil, então, para o dentista, né? Pegar e falar, vamos lá, não é já partir para as campanhas, vem cá, eu sou dentista, eu tenho uma clínica assim, esse é o meu público-alvo, eu quero que você me ajude agora a definir minha persona, né? Minha buyer persona. Sim. Então, quem é o meu público-alvo? Olha, meu público-alvo é esse, esses são os tipos de pacientes que eu busco, não sei o que, tá. Então, me ajuda a criar esse perfil. Beleza, criar um perfil. Agora, me ajuda a criar minha proposta de valor. O que me diferencia dos meus concorrentes? Aí ela vai te fazer um monte de perguntas, você vai responder. E aí aí você começa a criar, entendeu? Para depois você criar os seus criativos. É um negócio que eu tô pensando assim, o publicitário, antigamente, cobrava uma grana para fazer o branding. Irmão, o chat, a inteligência artificial tá fazendo com você ali na hora, cara. Vai fazer isso tudo. É assustador, né? É isso, não, vai fazer. Não, é igual que a gente escritor, hoje em dia, cara, quem é que vai querer saber de fazer? Porque o livro agora fica assim, e engraçado, assim, como a velocidade de acesso a isso foi de uma forma assim, pra gente entrar no teu case. Foi muito rápido, né, cara? Assim, essa coisa da inteligência artificial foi, assim, eu tava falando de 2023, e quando eu tive essa percepção foi mais ou menos nessa época, para agora, você vê que, meu irmão, absurdo. Não, imagina para 10 anos. Então, não, esquece. Nem falo nem 10 anos, 5 anos, cara. Eu fico pensando assim, cara... O que eu vejo lá da Google vai fazer, vai ser algo assustador. O que vai vir pela frente? Que já tá fazendo, né? O que, da Google? O VO3. Imagina quando tiver no VO6. O que vai estar? Como que vai ser daqui a 1 ano e meio? Você cria vídeos bizarramente verdadeiros de 8 segundos, né? E isso daí que eu acho que eles ainda estão mantendo, né? Porque consegue fazer vídeo mais longo, mas eles não fazem, eu acho que não pode liberar isso pra população por enquanto. Porque eu acho que as pessoas não vão... Eu acho que a tecnologia já tá num ponto que eles não podem liberar tem que ser liberado aos poucos para vender. Qualidade também dos vídeos também, acho que daqui a pouco vai melhorar. Porque, tipo assim, eu não sei vocês, mas eu não me engano quando o vídeo é IA e quando não é. Cara, mas... Tipo assim, mas eu acho que daqui mais um tempo... O tal VO3 há 6 meses, tu acha que eles já não criaram, já atualizaram a inteligência artificial? Eles não podem, né, lançar... Mas financeiro, cara, é empresa. Eles não podem disponibilizar pro público tudo de uma vez. Eu acho, né? É muita solução, né, que vem surgindo. E na odontologia, a gente está falando da odontologia, né? Na prática clínica, no marketing, né? Na gestão, inclusive softwares de odontologia que já tem a IA dentro, né? Dentro do próprio software. Então, você consegue solicitar. Imagina só, você tem um software que tem informações de todos os seus clientes, da toda a sua clínica de faturamento, de agenda, de tudo mais. Então, a IA dentro do software, ela consome o banco de dados da sua clínica e vai te passar todas as informações ali no WhatsApp, que está conectado ainda no WhatsApp, tá? Então, você tem o Clinicorp hoje que faz isso. Então, eu quero saber qual foi o meu faturamento ano passado, eu quero saber desse mês, como é que foi, a ociosidade da minha agenda, quanto que eu tenho. Então, você comanda tudo ali, ela consome e te traz aquilo em dados reais, às vezes em gráficos e tudo mais. Então, você já tem isso tudo. Outra que eu acho fantástico é você, na clínica, tá fazendo uma anamnese, conversando com o paciente, aquilo ali já está sendo colocado, computado direto no prontuário do paciente. Então, assim, gente, olha quanta coisa a gente já falou aqui. Sim. Então, você fechar o olho para isso facilita muito o dia a dia do dentista. E aí entra também a parte do atendimento, que é onde eu acabei focando, né? E agora nessa minha nova empreitada aí, meu novo... Estou falando da Nitra. Eu vi o vídeo de você falando. Você viu? Vamos falar. Viu o anúncio falando. Que eu estava no congresso, né? Você rodou um anúncio, eu acho, que você estava no congresso. Fui no congresso em Portugal. Eu participei de um congresso em Portugal. Não, esse foi uma aula que eu ia dar, um webinar. Eu acho que Então, fala pra gente Nitra 5, fala tudo, porque assim, pra gente entender, porque a gente entende alguma coisa, mas assim, às vezes o colega não entende nada. Tipo assim, isso aí é um projeto para isso, ele vai ajudar nisso, faz isso. Fica fácil,
pelo seguinte, porque isso veio de uma dor, né? Então, assim, durante esses anos todos, na Smile, por exemplo, então, a gente sabe o quê? Que o brasileiro tudo é o WhatsApp, né? É o país que mais usa o WhatsApp. Então, como é que é na clínica, né? O que a gente passava na clínica, né? Tanto de curso, tanto para aluno, quanto paciente, tudo mais. Você faz um monte de propaganda, investe em tráfego pago, orgânico, tudo, chega gente de tudo quanto é lugar, tudo no WhatsApp. 90% mais no WhatsApp. Aí chega fora de horário, chega meia-noite e meia. Meia-noite e meia, chega feriado e chega durante o expediente. Só que aí chegam vários ao mesmo tempo. E a gente sabe que as pessoas começam a conversar e param, elas esfriam, normal. Quando eu entra, manda mensagem para 3, quando você vê, a pessoa está te respondendo, você está fazendo outra coisa, você não está respondendo. E não é que você não quer. Então, você não está com tempo. Você não está, mas amanhã você tem. Ou daqui a uma semana você vai querer voltar com aquele assunto. Então, o que é provado? Se você não consegue conversar, manter um follow-up, um acompanhamento daquelas pessoas, você perde aquele contato que chegou. Enfim. A minha dor era a seguinte, falei, cara, eu preciso automatizar isso. E antes da IA, eu já automatizava isso com o que existia. Então, já usei chatbot, já tive várias ferramentas de chatbot, mas chatbot é aquele negócio chato, você tem que clicar, ninguém aguentava isso, né? Quando surgiu a IA, então, eu falei, cara, acabou. Então, isso vai resolver o problema. Né? Então, o que eu pensei? Eu vou fazer uma ferramenta que vai utilizar uma inteligência artificial integrada no WhatsApp e com as informações da clínica, né? Aonde quando chegar um paciente para uma consulta de avaliação, né, você vai ter todas as respostas necessárias, você vai ter uma secretária humanizada, porque as respostas são, vamos falar assim, parece que você está conversando com um humano, então 24 horas, 24/7, que não cansa, que está sempre feliz, que está sempre entregando o resultado, né? Que não tem 13º, não tem férias. Porque o humano a gente nem sempre, né? Então, assim, e aí o que acontece? Qual é a realidade hoje, né, nos consultórios? Ou o dentista atende sozinho, não tem nem secretária, ou ele atende com uma secretária que acaba fazendo um papel, às vezes, até de secretária e auxiliar, ou ele tem uma secretária e uma auxiliar. Ou ele tem uma CRC, ele tem uma dedicada ali para ficar atendendo os contatos que chegam, ele tem uma secretária e ele tem uma SB. Só que o que acontece? Mesmo com uma CRC, vamos pegar o melhor dos mundos, que é você ter uma pessoa dedicada. 9 às 18, né? De 9. Vai ser de 9 às 18, não vai ser 24, é um volume, não dá conta. Sim. Então, gente, hoje o modus operandi é humanamente impossível você dar conta, principalmente se investe em tráfego pago. É só se o CRC for aquelas clínicas que eu já vi que roda tanto tráfego pago, que fecha uma sala assim, sim, você bota 8 pessoas. Mas já tem o horário fixo ali da pessoa. Mas aí é o que o teu pai está falando, e mais além disso, o que acontece? Para que a IA veio? De motivos. Ela veio para acabar com as tarefas repetitivas. Não faz sentido em nenhum negócio. É monkey job, né? Esse é o nome, né? Eu não sei se mas assim, mas por aí. Porque olha só, não faz sentido, Gabriel. Aquela tarefa que então você o macaquinho ficaria apertando o botão. Exato. Você vai ficar fazendo tarefa. Uma tarefa repetitiva que você pode substituir por uma IA, acabou, você não vai ficar fazendo essa tarefa. Então, o que está acontecendo no mundo de venda? Venda, não estou falando só de odontologia. O SDR, que é a pré-venda, que são aquelas pessoas que você ligou para mim, uma empresa, você está querendo uma informação. Deixa eu primeiro filtrar esse cara, deixa eu ver se esse cara é um cara quente. Aí eu tenho lá umas perguntinhas que eu te faço para ver se você é a minha persona. Se você é a pessoa que decide, é a pessoa que é o meu público que compra o meu serviço. Eu faço um filtro. Eu pergunto para você umas coisas. E se você não é, eu não vou passar você para o meu vendedor. Meu vendedor ele tem que falar só com o cara que vai fechar. O que a IA fez? Está acabando com os SDRs todos. Os SDRs estão virando vendedores. Ou estão indo para outro lugar. Entendeu? E na odontologia, como é que é? Sim. Todo dia chega gente no WhatsApp. Qual é a pergunta? E aí, você atende convênio? Qual é o valor? Vocês fazem qual tratamento que vocês oferecem? E dói, mas faz isso, faz aquilo, tem estacionamento, tem. Então, e para que você vai travar uma secretária sua ou uma CRC sua para isso? Não, você vai fazer de outra forma. Você vai botar uma inteligência artificial para fazer esse papel do passivo, como se fosse do monkey job, repetitivo ali, chato. Repetitivo. E a inteligência artificial
ela vai atender, qualificar e agendar automaticamente essas pessoas numa agenda. E reagendar e mandar consulta de confirmação. Legal. Entendeu? Enquanto isso, e vamos dizer, tem pessoas que estão ali que vão querer conversar, que vão acabar caindo para a secretária. Mas quando cair, são pessoas já quentes. Porque aquelas que não são, já vão ser qualificadas, já vão ser colocadas como perdidas. Né? Uhum. E quem for falar com a sua secretária já são pessoas quentes. Então a sua secretária ela tem tempo para focar aonde? No presencial. Atendimento. Naquilo que a IA não faz. Então, que é o atendimento humano, que é o foco no seu paciente no presencial. E falar com as pessoas que estão mais quentes para fechar. É como se fosse também assim, Entendeu? ativo e passivo. Vamos Não, supor. A IA ela pode pegar essa parte toda passiva, né, da procura da clínica, e a CRC às vezes fica de uma coisa ativa, dá respostas de tratamento, trabalho chegou, não chegou e tal, né? Não, e até a questão do orçamento que foi realizado e tem que ter um follow-up daquele orçamento. Aí isso tem que ser uma coisa mais... Sim. Você vai ligar, vai falar sobre orçamento, Sim. vai conversar, o que tá... E a SRC faz essa parte. No meu ver, tipo assim, tem muita gente que também perde muita venda. Por exemplo, o cliente chega no consultório e tal, e a secretária não consegue dar atenção para a pessoa que acabou de chegar. Porque tá no telefone, tá respondendo no computador, etc. E quando você chega, por exemplo, numa clínica, que a secretária começa a conversar com você, aquela senhorinha, gente boa, fala, que serve um cafezinho, cara, isso daí fideliza muita gente, cara. E enquanto isso, chegaram 20 leads, 10 leads lá pro IA respondendo. E se você não tiver, o que acontece? Está aprovado. Quando você demora mais de 5 minutos para responder uma pessoa, A pessoa a conversão cai 70%. Então, assim, assim, não tem mais... É um caminho sem volta, né, Velar? É um caminho sem volta. Sim. Ou você automatiza o teu atendimento, entendeu? Ou você vai perder para o concorrente. Sim. Porque... O que a pessoa faz? O que a gente faz? Você manda mensagem para um, aí um não responde, você está mandando para um. Desculpa o tempo, estão cagando para mim, eu vou procurar. Ainda é isso, vai falar, não estão me atendendo, né? O atendimento melhor. Então, o que você melhora com isso? Você melhora a experiência do cliente, você libera a sua secretária, seu staff, sua equipe de tarefas repetitivas, deixando que ela foque no cliente. A IA não perde a paciência. Não perde a paciência, vai responder 20, 30, 50 ao mesmo tempo, né? E você vai ter, consequentemente, maior número de consultas de avaliação na sua agenda e, consequentemente, um maior número de fechamentos, aumentando seu faturamento. É simples, é o funil. Né? Quanto mais consultas você agenda, mais chance você vai ter de vender. Se você botar pouca gente, você tem menos chance de vender. Faz parte, é normal. Então foi aí, né, que surgiu essa ideia. E a gente veio trabalhando já há um ano nisso, primeiro com plataformas terceirizadas, a gente entendeu que isso não era o caminho, então a gente partiu para desenvolver, né, uma plataforma própria, foi aí que foi o maior desafio, mas nasceu assim, uma plataforma muito legal. Então hoje é muito fácil, o cliente entra, o dentista entra, faz um login, preenche uma área, preenche um onboarding que a gente chama, são informações da clínica, né? 15 minutos preencheu, vai na plataforma do CRM, lê um QR Code, está funcionando a IA em 15 minutos. Então, assim, ficou dessa forma, né? Um autosserviço. É um autosserviço, né? E aí os caras, quem são as clínicas ou os consultórios que estão aptos a ter a Nitra para ter essa ajuda? O cara tem que ter um sistema de agenda, ou não precisa, ou o cara... Explica pra gente. Ou você já tem um software próprio? Não, então, ela, na verdade, ela precisa ter. Na verdade, ela não precisa ter a Nitra, né? E se ela quiser porque tem duas formas: um agendamento automático, um agendamento, uma maneira que a IA ela faz o agendamento, o reagendamento e o lembrete de consulta, e uma maneira que ela não faz isso e ela qualifica, conversa, tira todas as dúvidas na hora que a pessoa quer, passa os horários, na hora que a pessoa quer agendar, ela transfere. Para quem vai... essa agenda que ela faz é por onde? Então, hoje a gente está integrado com o Google Agenda, então legal. A gente consegue colocar tudo no Google Agenda, e se o cliente quiser integrar com algum sistema, se esse sistema tiver uma API aberta, né, se ele tiver conexão, a gente faz essa tipo Simples Dental, Clinicorp... Tem uns que não tem, por exemplo, o Simples Dental não tem API de integração, já o Clinicorp tem API de integração. Então você pode criar essa integração.
né? A gente hoje já tem integração com o Google Agenda, então você pode ter um Google Agenda com as consultas de avaliação ali e tudo sendo marcado e remarcado automaticamente. Legal. Ou transferido para a secretária, né? Eu preciso, porque eu sou... eu aqui, né, que eu te falei, eu faço consultório uma vez por semana. Então, assim, sou eu comigo mesmo e tal. Bia me ajuda, né, e tal, muito, mas assim, mas não... isso aí às vezes facilita. Vamos colocar às vezes, vamos botar. Às vezes facilita. Não, às vezes facilita não. Eu tô falando assim, vai me facilitar porque assim, eu não tenho isso. E às vezes é o que você está falando. Às vezes eu tô atendendo. O cara tá ali, oi doutor, não sei o quê. Não, e a paciência também, né? Do paciente perguntando a mesma coisa 5 vezes. Não, mas isso que eu tô te falando, isso aí, por isso que... E aí o que acontece? Que é legal, ela entende áudio, né? Entende? Entende legal, áudio, então ela entende áudio, aí responde. E uma coisa bem interessante é que a maneira como a gente construiu a ferramenta, se eu tiver uma clínica com 3 dentistas ou até 5 dentistas, eu consigo cadastrar os 5 avaliadores. Esse é um dos grandes diferenciais. Lembrando, ela serve para quê? Para conduzir a pessoa que está chegando pela primeira vez a uma consulta de avaliação. Tá? Então, vamos imaginar, a gente está falando de clínica multidisciplinar no início da conversa. Você tem lá uma clínica que cada um faz sua avaliação. Tem clínica que o profissional faz avaliação para todo mundo, mas tem clínica que cada um faz a sua avaliação. Você cadastra os profissionais que fazem avaliação, você cadastra o horário, os procedimentos que ele realiza, entendeu? E aí, se eu chegar lá, eu sou um cliente, estou chegando, tudo bom, eu estou com dor de dente, eu tenho que fazer um canal, ou... eu tenho os dentes tortos, eu queria melhorar isso. A IA já sabe que aquilo ali é ortodontia, já vai dar os horários de avaliação do profissional que faz a avaliação da ortodontia. Então, o paciente que quer implante, eu acho que ele é mais direto, né? Ele fala que quer botar... Acabou, fala que é implante do Dr. Marcos Avelar. Entendeu? Atende às segundas-feiras. Tá, você quer marcar uma consulta? Tem alguma dúvida? Tenho. Aí pergunta e ela vai explicar tudo. Ela é uma IA especializada em odontologia. Então ela foi treinada para odontologia. O paciente lá, tô com muita dor no dente. Ele vai entender que aquilo ali provavelmente é endodontia e vai... Vai entender. E outra, né? Tem a questão da emergência. Então você pode configurar, e é tudo assim, gente, é cliquezinho fácil de mexer, não tem dificuldade nenhuma para você configurar o seu assistente. Tá? Você vai colocar, aceita emergência? Sim, aceita emergência. Então, se aceita emergência, vai dizer se é 24 horas ou não e tudo, então ela vai te orientar nesse sentido, entendeu? Então, se aceita emergência, olha, você pode ser encaminhada, vem encaminhada direto para o endereço tal, então isso é legal, né? Que legal. A pessoa já dá... Então, assim, ficou muito fácil hoje, então, para a pessoa ter um assistente desse, né, direto, assim, no seu consultório. E deixa eu te falar, e assim, concorrente para isso, concorrência que eu tô falando, tem muita gente... Porque assim, o que acontece? Como em qualquer coisa da vida, tem muita gente, tem muito de tudo, mas tem muita coisa ruim e tem muita coisa boa. Tanta coisa boa. Não, assim, não tem. Tipo assim, na realidade, assim, tudo na vida, assim, você vê, essa coisa de automação de WhatsApp. A gente sabe que isso aí existe, mas como é uma coisa mecânica, você sabe quando você está falando com um robô. Sim. Entendeu? O grande diferencial, você está falando de concorrente, foi muito legal, que é o depoimento, quem começou a usar Nitro agora foi o Guto Ferreira, né, do sócio do Felipe, né? E ele tinha uma IA no consultório, mas era uma IA genérica, era uma IA genérica, não era uma IA que não era de odontologia, né? E ele sentiu uma diferença muito grande. Isso foi até um depoimento que ele deu pra gente agora. Eu acredito que deve ter isso. Porque assim. Quanto mais tempo for passando, cara, mais ela vai aprendendo. Porque vamos supor, você bota como cliente. Tá falando de sei lá, quer marcar consulta? Mas o que você tá sentindo? Eu tô com dor. Aí isso não passa num cara desse de automação, é só oi, e aí? Tipo uma coisa assim muito robotizada. Isso. E outra coisa, né? Tecnologia, né, cara? A gente tem que tomar muito cuidado, porque você, quando usa essa IA, né? E nós que estamos empreendendo e temos essa ferramenta, a gente tem que tomar todo cuidado, porque a IA delira, às vezes, ela pode delirar, né? Então você tem que se cercar ali e proteger de uma forma
para minimizar todo tipo de delírio de qualquer coisa que ela venha falar, que venha manchar a reputação da empresa, né? Então é muito sério, então a gente toma muito cuidado com essa questão de segurança, com essa questão de evitar que ela fale coisas que estão fora do escopo. Mas que aí ela deve existem falar. estratégias para fazer Não, isso. existe toda a parte Você viu esses dias que o Gemini, com todo mundo, ele tava falando que era dia 25 de maio de 2023. Ele tava falando. Foi. Pra Mas todos os isso, usuários. isso é um risco, cara. Existe sim, tá, tudo bem. Tem um cara que estava assistindo uma vez, eu não lembro quem foi, que foi engraçado que ele falou, né? Porque quando você fala assim, as pessoas não entendem, é muito novo, né, Avelar? E as pessoas não entendem. Então, assim, acha que vai ser uma coisa robótica, muito robotizada, muito tal. Mas tem um cara falando assim, que questionou, né? Ele falou, pô, mas como é que eu vou fazer então? Aí eu vou ficar tendo que conferir tudo. Aí ele botou IA e começou a todo dia levar o celular para o consultório, onde tinha lá um aplicativo e tal que funcionava, e para ficar conferindo. Aí ele virou assim, tudo bem, você está preocupado com a IA que está respondendo. E da sua secretária? Você leva todo dia para ver o que ela está falando? Então, então a verdade é que a chance de você ter não ter uma padronização ou ter uma informação errada com o humano acaba sendo maior. E aí eu vou entrar com uma outra questão. Quem aqui, né, a gente dentista, você já teve 500 secretários, eu estou há 30 anos, quantos funcionários, a gente já teve bastante funcionários, é difícil você treinar, você manter um funcionário treinado, entendeu? Aí vamos lá, eu trabalho com implante orto, agora eu coloquei a harmonização aqui, chegou gente perguntando sobre a harmonização, quem que vai responder? É a secretária. Qual o conhecimento que ela tem? O que ela tem para responder aquilo? Então, é muito difícil. Então, o que acontece, gente? Essa é a grande diferença. E eu consigo, dentro de inclusive do sistema que a gente tem, como o agente de IA, ele é treinado, ele consome informações que eu, dentista, criei e coloquei ali, então eu validei todas as informações de todas as especialidades, de todas as áreas, né? Ela consome essas informações, eu falo para ela não sair disso, né? E não consumir outras informações para que ela passe informação. Então, você hoje tem uma secretária super treinada, vamos dizer, você primeiro fazer com que ela responda sempre igual, numa padronização, ou sempre, não é robotizado o que eu quero dizer, mas respondendo bem o que tem que responder, ela não tem tempo, às vezes ela está correndo, ela está fazendo uma já vai responder bem, outras ela não vai responder tão bem. Aí essa secretária entra de férias. Acabou a tua padronização, você não vai ter mais resposta legal, entendeu? Então, essa é a dor. Então, não tem como, entendeu? Você tem que padronizar, então você tem que usar. Então, esse foi o grande desafio aí, e está sendo muito legal, a gente está implementando em diferentes clínicas. Então, é isso que eu estou te falando. Assim, outra coisa que eu queria falar, e como é que vocês estão divulgando isso para a classe, né? Para os dentistas? Esse processo de divulgação em massa começou mais agora. Você percebeu? É por isso que eu estou te perguntando. Porque a gente pôde terminar, porque a gente atendia já com a Nitra, só que a gente atendia, Avelar, de uma forma que para atualizar a informação, e muitas são assim ainda, e esse é um outro grande diferencial, para atualizar a informação da sua clínica, eu que tinha que atualizar. Como é que eu vou ter 100 clientes, ou 200, ou 1000 clientes, sendo que eu tendo que... É impossível, humanamente é possível. Então, depois que eu consegui criar toda a plataforma onde o próprio secretário do dentista ou o próprio dentista atualiza a informação, foi quando eu falei, não, agora eu vou escalar o processo. Agora eu posso escalar com segurança. Então foi aí. Então a gente está começando a divulgar em eventos. Eu estou dando aula sobre inteligência artificial, sobre marketing em alguns lugares. Né? A gente está com o Instagram, a gente está mandando e-mail para a base, a gente está fazendo... tráfego pago também, né? Eu dei um webinar agora há pouco tempo, né? E foi muito legal, participaram lá 100 dentistas, né? Foi uma oportunidade boa de mostrar, já tiveram alguns ali que fecharam, né? E começaram. É um trabalho que a gente vai passo a passo, né? Tive em Portugal agora, né? A convite do Paco Fazito lá e da Lívia Neri, né? Que até está se candidatando lá no CRO de Minas. E foi uma experiência muito legal, porque eu pude falar lá, né, para 40 pessoas, eram professores, fora o online que tinha, mas eram professores de Portugal, Espanha e Brasil, e eu pude compartilhar um pouco lá de conhecimento de tecnologia e marketing, como mostrar também a Nitra, né? Então, já tem gente em Portugal que começou a ver isso, então a gente começa a trazer, a levar isso, né?
é um processo que a gente tem que caminhar, né? Não, e quero já deixar aqui, de antemão, o Mundodonto aí é também um projeto que a gente está começando agora, mas já somos parceiros, né? Então, assim, o que você precisar, divulgar qualquer coisa. Eu aqui, quando eu vejo lá, eu republico e tal, não sei o quê. O que você precisar, você sabe que a gente está aqui à disposição. Já estamos indo já pro final do episódio. Eu queria falar duas coisas para ti, Basílio. Primeiro, vamos fazer um outro episódio, vamos chamar o Marcelo e vamos falar de marketing agente. Vamos fazer? Vamos marcar. A gente está fazendo também, além dos episódios, a gente está fazendo uma resenha. Esse com o Marcelo seria. Com o Marcelo a gente pode fazer como uma resenha, tipo assim, o episódio que aí a gente traz, vamos falar sobre isso, sobre marketing, tal, ninguém inovação. Precisa se apresentar, aí a gente vai conversar sobre qualquer assunto. A gente está com essa proposta também da gente trazer o público, que assim, o Mundodonto, a minha ideia inicial era trazer informação, porque eu ainda acredito que o cirurgião dentista ele não tem acesso à informação de qualidade. Não tem, infelizmente. É uma coisa que a gente vê nas clínicas que a gente trabalha, com colegas e tal. Você não tem portais, você não tem... o que não for institucional, vamos supor, CFO, CRO, ou academias, ou seja, o que for, você não tem muito acesso à informação real. Vamos supor, você está trazendo o que você viveu, né? Exatamente, o dia a dia da odontologia, tipo assim, não é? E você agora, você está trazendo uma informação aqui que é extremamente necessária, que você não vai ver um canal desse, de uma instituição dessa, até porque eles não vão poder, né, fazer isso, né? Trazer esse tipo de informação que é extremamente necessária hoje para o dentista. Porque hoje em dia, cada vez mais, cara, que você falou, a gente não tem tempo para mais nada. O dia já acabou. Né? Ele está até falando aqui que o meu dia aqui, a gente está gravando aqui um horário e meu dia ainda vai ser longo. Então, assim, a gente precisa disso, né? Então, assim, queria te agradecer, deixar aberto aqui, quando você quiser fazer qualquer divulgação de qualquer coisa, a gente está aqui à disposição. Você é amigo nosso. Tá? Eu que agradeço demais o convite aí e parabenizar pela iniciativa. Eu acho que esse tipo de espaço aqui que vocês estão fazendo e as pessoas que já passaram aqui, realmente de uma qualidade assim brutal, entendeu? E só tem a agregar isso para a odontologia, entendeu? Para as pessoas. Eu acho que se depender de mim também para ajudar a divulgar, eu acho que a gente tem que divulgar, né, e fazer os mini episódios e começar a divulgar isso, porque é um conteúdo muito bom, né? Eu fiquei vendo até nesses últimos dias, vendo alguns dos podcasts, vendo o pessoal que teve aqui, assim, isso tem um valor incrível. Então, parabéns aí pela iniciativa, entendeu? Obrigado, Basílio. Gente, Gabriel vai dar um recado para vocês aí. Ele nunca decora, cara. Se inscreve no canal, deixa o like aqui no vídeo, ativa o sininho para receber mais vídeos como esse. E é isso, galera. Valeu, um abraço! Uhul. Tchau.